Fred, me diz uma coisa. A delegada, boa tarde para você. A delegada prometeu boas notícias para hoje ainda. Isso quer dizer que a polícia está cada vez mais perto de prender o Rafael. Quais são as últimas informações sobre o paradeiro dele, Fred? Muito boa tarde, Matheus. Boa tarde a todos. Sim, a delegada havia dito isso ontem, inclusive aqui mesmo na Record TV, sobre essa investigação. A Polícia Civil aqui do Amazonas está trabalhando em conjunto com a Polícia do Estado de Roraima. Isso porque, como demonstrou agora há pouco a matéria, o Rafael saiu aqui do estado e passou por uma barreira sanitária na BR-174, que dá acesso ao estado de Roraima. Inclusive o término ali da reserva indígena por onde o Rafael passou já é o território roraimense. A delegada Zandra Ribeiro está aqui ao meu lado para a gente conversar sobre esse caso, delegada. A polícia está cada vez mais próxima do Rafael. Rafael estaria encurralado neste momento pelas polícias tanto do Amazonas quanto do estado de Roraima, delegada. Muito boa tarde. Boa tarde. Com certeza. Eu acho que é questão de algumas horas a mais para a gente ter informações precisas da localização dele e aí realizar a prisão dele. O Rafael entrou na cidade de Boa Vista, capital de Roraima, ou ele está nos municípios próximos? Essa informação a gente ainda está guardando em sigilo para não atrapalhar as investigações, mas a confirmação de que aquele preenchimento, aquela declaração da barreira sanitária é sim verdadeira. Ele foi reconhecido inclusive pelo bombeiro que fez o preenchimento dela. E as informações estão chegando porque a gente está trabalhando em conjunto com a Polícia Civil do Estado de Roraima e a cada momento a gente recebe atualização de lá. Nessa ficha que foi preenchida pelo Rafael, ele colocou alguns dados falsos. Quais foram? O telefone celular não é o telefone dele, né? Aquela data de retorno, obviamente, é falsa, que ele não tinha nenhuma intenção de retornar para a cidade. O endereço é correto, algumas informações são realmente corretas, mas o telefone e a data de retorno, obviamente, estão erradas. Logo depois do assassinato aqui em Manaus, o Rafael utilizou o carro dele, um Audi branco, e foi para a estrada rumo ao estado de Roraima. A polícia acredita que ele ainda esteja nesse carro ou existe alguma possibilidade de já ter abandonado o veículo e estar em outro carro? A possibilidade dele ter abandonado existe, né? Mas a gente não acredita que ele tenha feito isso, até porque as imagens dele já foram divulgadas, todo mundo conhece já a cara dele. Então ele não ia correr o risco de alugar outro carro para poder continuar a fuga dele. Então a gente acredita que ele ainda está na posse desse carro. Nesse trabalho conjunto da Polícia Civil do Amazonas com o estado de Roraima, houve alguma denúncia que chegou para a polícia roraimense de ter visto ele nas proximidades de Boa Vista, ali por Rorainópolis, que é o município perto? Existem várias denúncias, todas estão sendo apuradas, está sendo feito busca em todos os municípios, né? Em hotéis, em pousadas, em motéis, para tentar localizá-lo. Mas a gente está recebendo bastante denúncias. A família do Rafael tem contribuído, sobretudo o pai, que a Polícia Civil do Amazonas tinha conseguido contato com ele anteriormente. Ele tem ajudado a polícia prestando informações sobre o Rafael? O pai do Rafael é um senhor idoso, né? A gente teve contato com ele. Ele, inclusive, foi quem autorizou a abertura do apartamento, então ele foi bem solícito. Mas é um senhor idoso, então a gente está evitando ter mais contatos até o fim das investigações. Essas são as informações que a polícia tem recebido aqui do Amazonas, viu, Matheus, acerca do que já foi investigado até este momento. A delegada, inclusive, está aqui à disposição do balanço geral, viu, Matheus? Dona Sandra, doutora Sandra, boa tarde. Eu gostaria que você contasse pra gente, desde o início, como foi que a polícia recebeu a informação dessa suposta morte até então. E como foi a chegada a esse apartamento? O que vocês viram quando entraram? Eu queria que você, na medida do possível, detalhasse pra gente, inicialmente, o que foi visto quando chegaram lá. Boa tarde. A polícia ela recebeu informações através da amiga, né, que suspeitou da ausência da Kimberly. Procurou o tio e foram até o local onde ele morava, né, o apartamento que o Rafael morava. E lá entraram em contato com a síndica, que foi quem realizou a abertura do apartamento, junto com a polícia militar. A polícia militar estava no local. E a primeira cena que viram foram sapatos, né, que quando abriram a porta conseguiram ver, e algumas manchas de sangue pelo apartamento. Essa foi a primeira imagem que eles tiveram.
A partir de que momento a polícia então passou a acreditar no envolvimento do Rafael como sendo o autor do crime, descartando qualquer possibilidade de invasão ao apartamento, qualquer assalto, qualquer crime desse tipo? Na verdade, desde o início a gente descartou porque o apartamento estava trancado, né? O ar-condicionado foi deixado ligado. Inclusive, isso causou uma certa dúvida do horário da morte, porque o frio, né, faz com que o corpo seja conservado. E ele foi a última pessoa que foi visto com a Kimberly, né? Ele foi buscar lá na casa da amiga. Então, desde o início, as suspeitas eram em cima dele, recaíam em cima dele. E com o avançar das investigações, a gente teve certeza de que nenhuma outra pessoa teve contato com ela. E tampouco entrou no apartamento com os dois. Os dois entraram sozinhos, saíram do apartamento uma vez, pelo menos, e depois retornaram os dois sozinhos. Nós temos as imagens, então não há nenhuma dúvida quanto a isso. O horário exato dessa morte, a polícia já tem, delegado? Depois de todas as imagens que a gente já analisou até o momento, a gente tem a certeza de que ela foi morta entre as 22h30 do domingo e a 1h30 da manhã da segunda-feira, que é o horário que ele vai embora, e aí ninguém mais tem acesso ao apartamento. Doutora Sandra, eu tenho mais uma pergunta para você. Acredita-se que esse crime tenha sido premeditado, já que 2 dias antes o Rafael teria pedido transferência para a região sul e sudeste do Brasil? A polícia acredita que o crime tenha sido premeditado, já que o Rafael tinha pedido essa transferência para um TRT do sul ou sudeste aqui do país. A gente não acredita nessa hipótese de premeditação a princípio, né? É óbvio que no decorrer das investigações a gente pode ter algum indício, alguma prova de que tenha havido essa premeditação, mas a princípio a gente não acredita, né? A gente tem algumas evidências que eu não posso divulgar no momento, mas que levam a crer que realmente foi uma briga após os dois terem se encontrado. É só lembrando que já tem um mandado de prisão expedido em desfavor do Rafael. A Justiça do Estado do Amazonas já decretou a prisão temporária do Rafael, né? A temporária tem aí um prazo de 30 dias, que é o tempo que a gente tem para concluir essas investigações e aí representar ou não pela preventiva dele. Então, por enquanto, ainda é a temporária, só depois que ela for cumprida que pode transformar na preventiva. Isso, por enquanto é a prisão temporária, é o que a gente precisa para realmente capturar o Rafael e conseguir concluir essas investigações nesse prazo de 30 dias. Pelo avanço dessa investigação, a senhora acredita que hoje a gente consiga ter uma informação para o final da tarde mais avançada em relação à prisão do Rafael? Eu acredito que sim, nós estamos trabalhando com muito empenho, inclusive com o apoio da Polícia do Estado de Roraima, e eu acredito que até o final da tarde nós tenhamos boas notícias. Que delegado, eu gostaria de agradecer sua entrevista aqui no Balanço Geral, viu, Matheus? Essas são as informações direto aqui de Manaus, Polícia Civil do Amazonas, investigando o assassinato da modelo Kimberly, de 22 anos. Matheus. Obrigado, Fred. Obrigado, doutora Sandra Ribeiro, por falar conosco.